Olá pessoal, estamos aqui iniciando o podcast do Instituto Cidade Legal para trazer a vocês um bate-papo muito legal sobre o segmento aí das nossas atividades aqui no Instituto, que é a regularização fundiária. E aqui hoje temos como convidados o Dr. Pedro Alcântara, nosso grande gladiador do setor da advocacia na matéria de REURB, e o Dr. Eduardo, advogado, vice-presidente do Instituto, coordenador do setor jurídico, e nós vamos bater esse papo aqui para falar desse assunto tão importante para o desenvolvimento do Brasil, que é a regularização fundiária. Vamos lá, né, pessoal? Pode ir lá, Pedro. Vamos lá. É um prazer estar aqui hoje nessa gravação desse podcast aqui. Vamos trazer muita informação. Muito obrigado aí, meu parceiro, meu irmão Juan, presidente do Instituto Cidade Legal, meu grande amigo Eduardo, vice-presidente. Queremos hoje trazer informação e combater a desinformação, para poder mostrar a grande importância da regularização fundiária para o Brasil, para as pessoas e para a sociedade. Eu acredito que o principal aí da REURB é a desinformação. A gente chega em alguns municípios, né? Acho que a gente já pode introduzir isso aí. A gente chega em alguns municípios, o pessoal não sabe nem o que é REURB, o que é regularização. É aquele negócio lá do cadastro imobiliário, o pessoal não tem nem noção do que é. Então acho que é interessante a gente sempre tá se reunindo aqui e passando informação, né, para a população e principalmente para os municípios, né, quem executa de fato a REURB. Muito bom. Nossa, vocês tocaram num ponto aí que foi bem naquilo que de fato é extremamente relevante, porque desinformação em matéria de REURB é sem dúvida, a quem nos assiste daí, um dos principais pontos para que a gente fale em efetividade desse trabalho. A gente sabe que muitas vezes a REURB deixa de acontecer ou não acontece no tempo ideal, no tempo que ela, né, tem como proposta de acontecer, que é uma maneira rápida e eficiente, justamente por falta de desinformação das partes envolvidas nesse procedimento, seja parte ali operadores da REURB, na verdade poucas das vezes se trata dos operadores privados, mas boa parte das vezes ali de falta de estrutura do município, de falta de know-how do município, ou da parte do cartório que é envolvido, ou de outras partes que acabam atuando no procedimento também. E para poder trazer para a galera um conhecimento geral sobre nós aqui que estamos nesse bate-papo de hoje, vamos falar um pouco sobre cada um de nós aqui, né? Cada um fala um pouco sobre você. Numa pergunta assim inicial, vamos começar aqui com o Pedro, tá do lado esquerdo. Doutor, como que você conheceu esse mercado da regularização fundiária e o que né, você vê de importante nesse segmento aí que tem aí boa parte da sua atenção hoje na sua atividade profissional? Muito bom. Eu conheci esse mercado, na verdade, né, é um mercado relativamente novo, né, algo que não deveria ser novo, mas é novo. É uma regulamentação, vamos dizer, muito recente que temos aí no Brasil. Eu conheci realmente através do Instituto Cidade Legal, né? Eu não tinha esse conhecimento tão aprofundado sobre a regularização fundiária e as formas, né? Quando da faculdade de Direito a gente estuda a forma de aquisição da propriedade e dentre o uso capião, dentre outras formas, porém a regularização fundiária em si, da forma que ela é feita administrativamente e utilizando a legislação, ela é rápida, ela é célere, ela é fantástica. E eu aprendi e conheci mais ela através do Instituto Cidade Legal, através do trabalho que ele desenvolve em todo o Brasil e essa repercussão toda que tem. Agora, um ponto interessante que você tocou aí, até que eu acho que vale a pena dizer, né? A gente trata aqui a regularização fundiária de uma forma, para falar de uma forma abrangente, de uma forma que abrace quem está nos ouvindo. A gente está falando do direito à propriedade, né? Quando a gente estuda lá na faculdade de Direito, Direito Consuetudinário, o início, né, os direitos constitucionais, as causas pétreas, um dos direitos constitucionais que nós temos é o da propriedade. E aí a regularização urbana, a REURB, ela vem para tratar disso, para trazer essa dignidade para a pessoa, né, que é o direito à propriedade. Ela vem estabelecer e materializar o direito à propriedade. Então é muito interessante esse tema. Eu espero que a gente possa trazer muito mais informações aí. Show de bola. Vamos lá, doutor Eduardo. Bom, eu acho que o início da regularização fundiária, para mim, aconteceu quando eu era advogado público ainda, em um desses municípios que a gente atuava, juntamente ao Dr. Hilton, né, que foi um dos que idealizou o Instituto, e a gente estava na sala trabalhando junto, e eu lembro, acho que em 2016, ele falando, olha, saiu uma medida provisória de REURB, vamos trabalhar com isso? Eu falei, olha,
lei não, é medida provisória, a gente tem que esperar pelo menos converter em lei, não dá para você arriscar aí. Não vai dar certo, vamos lá. E nesse papo vai, papo vem, ele atuava lá somente um dia na semana, e toda semana a gente encontrava. E com o passar dos meses, a gente vem encontrando, veio tratando, discutindo sobre a REURB, ainda medida provisória, e a gente se organizou e logo o Instituto surgiu, né? E, de fato, aconteceu aquilo que ele imaginava, né? Foi convertido em lei e a gente está aí, né? Já tem uns bons anos aí, não tem... Eu acho que já tem o quê? 8 anos, né? Nossa, é muito tempo. O tempo passa voando, né? A gente está aí nessa luta aí, e um ponto que o Pedro até falava, o doutor Pedro falava, e Juan também, o doutor Juan, sobre os cartórios, o entendimento, mas é uma lei nova, relativamente nova, inclusive jurisprudência também é pouca, né? Então não tem nada consolidado sobre um ponto, sobre outro. Um outro ponto que a gente pode abordar também posteriormente, a REURB lote a lote também, inclusive uma das jurisprudências também veio, né, de um processo nosso também. Então, aí a gente pode discorrer sobre todos esses assuntos aí, vocês que mandam. Show de bola. Então, eu conheci a regularização fundiária, né, também através do Instituto Cidade Legal, era colega do Hilton, fundador do Instituto, e ele é um entusiasta, sempre muito empolgado com tudo aquilo que ele idealiza. Eu também via como um mercado assim fantástico, mas como expectativa, porém um grande desafio. E como eu adoro um desafio, eu falei, poxa vida, se esse trabalho, se essa lei, como se diz, pega, né, como a gente costuma falar no mundo jurídico, se essa lei pega, nós temos um Brasil inteiro para trabalhar e que vai trazer a toda a população do país, a toda a sociedade, ganhos assim inestimáveis. Então, por que não enfrentar esse desafio? Eu estava ali há pouco tempo já de profissão, atuando na esfera privada ali da advocacia, e já era muito combatível, eu tinha um histórico, né, de ações sociais no segmento do direito, em defesa de consumidores e outros segmentos também, políticos, e aquilo ali envolvia isso tudo, né, envolvia relação com entes públicos, com autoridades, prefeituras, legislativo, executivo, judiciário, e eu, como militante que já era por natureza, eu falei, poxa vida, esse é um segmento muito interessante, também via como expectativa, não como uma realidade, mas que era possível se a gente de fato lutasse e fizesse aquilo acontecer. Então, nós iniciamos isso ali em 2017, eu cheguei no Instituto, não era nenhum membro efetivo, eu participava das reuniões, escutava as pessoas, né? Hoje estou como presidente, mas cheguei lá como um ouvinte convidado a assistir reuniões e percebia que alguns daqueles desafios que toda a direção da instituição vivia, de conseguir aplicar, no caso concreto, esse trabalho, já que era pouco conhecido, as prefeituras não conheciam, os vereadores, a população, era algo difícil, como tudo no direito de conseguir aquilo que eu penso que é um dos maiores desafios em atividade, seja de um operador de REURB ou qualquer operador do direito nos mais diversos segmentos, que é traduzir a lei para aplicação no caso concreto e explicar como que isso pode funcionar e ajudar a vida das pessoas. Então, nós do Instituto Cidade Legal fazemos isso e somos reconhecidos como uma instituição que consegue trazer muito claramente os benefícios e a aplicação desse procedimento. Então, eu vendo aqueles desafios das pessoas levarem isso às prefeituras, à direção, como explicar isso para os prefeitos, para os vereadores, como explicar isso para a população. E eu falei, bom, eu sei que é possível, pessoal, e eu tenho alguns caminhos aqui, se vocês entenderem que eu posso tentar. E aí, na época, o pessoal falou assim, não, se você sabe, tenta aí, vamos ver se você consegue mesmo. O pessoal teve aquele desafio rapidamente, fiz os contatos aí com os políticos, falei, vamos reunir ali com o presidente da Câmara, reunimos e falei do processo para ele, como que funcionava o procedimento e os benefícios do que ele traria. Rapidamente também o vereador, uma pessoa instruída, entendeu aquilo e falou, bom, vamos levar isso aqui para tal bairro, já veio o bairro na cabeça dele. A gente marcou então a primeira reunião de apresentação desse trabalho à população, foi na cidade de Montes Claros, lá no bairro Vila Atlântida, e aquilo ali a escola encheu, né? Foram centenas e centenas de pessoas ouvindo, e eu lá explicando para as pessoas a diferença entre REURB, uso capião, e as pessoas ali ficavam meio que sem acreditar. Até hoje isso existe, imagina naquela época, né? 2017, que foi quando a gente começou a fazer esse trabalho efetivamente,
as pessoas ouvindo falar em uma forma de regularizar tão rápida, eficiente, com um custo tão acessível e com todos os benefícios que a REURB tem. Mas com esse engajamento do poder público no nosso trabalho, as pessoas, então, elas entenderam, isso é verdade, é uma lei federal, e que havia pessoas do setor público que também confirmavam. E a gente citava a lei, que estava lá na internet disponível, as pessoas pesquisaram, acreditaram, né, fizeram os primeiros cadastros. De lá para cá, a gente, então, com a dedicação de toda uma equipe, né, da instituição que faz esse trabalho, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, advogados, conseguimos os primeiros resultados, né, logo no início do trabalho, e isso aí despontou o Instituto para todo o Brasil. Então, eu, ao longo desses anos todos, me empenhando nessa atividade de apresentar a instituição, de cuidar das relações públicas, de tentar traduzir para a população um pouco do que é a lei e os benefícios que esse procedimento traz, né, foi me trazendo espaços dentro da instituição. Essa minha performance, né, me levou aí, pela fé dos associados e dos membros do Instituto, a chegar, né, de quem era lá um ouvinte de reuniões à presidência da instituição. Estamos aqui no segundo mandato, né, graças à confiança dessas pessoas, da instituição e da população, que é quem é o alvo maior do nosso trabalho, né, as pessoas que têm a dignidade alcançada, o sonho realizado com a regularização de imóveis. E a importância da regularização é justamente isso, né? A gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Núcleos irregulares são núcleos que estão na informalidade, e nessa informalidade impede muitas vezes do poder público criar políticas públicas, levar benefícios à população, né, seja em infraestrutura, equipamentos públicos, água, luz, né, educação, lazer, e todos esses desafios, eles são dentro do procedimento da REURB, trabalhados para que o município implante, seja agora ou futuramente, e assim a gente possa falar que essas pessoas vivem em um lugar com dignidade. Então, isso é muito importante, né? A gente, como está aí nesses 8 anos de lei, o Instituto atuando nesses 8 anos, né? Pedro já está há alguns anos aí com a gente na luta. Agora está precisando aqui da gente bater esse papo aqui sobre desafios, né? Conta aí pra gente, doutor, nesses anos aqui, uns 2 exemplos de desafios que você já viu o Instituto enfrentando aí, que você achou, poxa vida, esse problema aí é terrível, e testemunha aí pra gente aí, o que você desse tempo aí, já viu uns 2 casos bem cabiciosos. Eu acho que a gente vem trabalhando aí, fazendo um trabalho muito forte aí no sentido de que a lei se cumpra, né? Quando a gente fala que é uma lei nova, que é algo novo, na verdade a matéria da REURB em si, a regularização, é algo que existia, mas que veio, né, essa nova lei para poder facilitar. E aí o grande desafio da gente é mostrar que essa facilitação ela existe por causa da lei, né? Então a gente chega de desafios que a gente possa viver, se começa para você poder fazer uma primeira reunião e apresentar a ideia. Quando você fala que vai fazer uma regularização fundiária numa cidade, e aí você chega lá, a primeira coisa que eu não tinha noção do tamanho da informalidade do Brasil, né? A gente chega numa cidade de 5 mil habitantes, por exemplo, igual nós já fomos a várias para iniciar o trabalho, chega lá, 90% da cidade é irregular. É um número, assim, assustador. A gente não tem essa ideia, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não tem essa ideia. Então, assim, o primeiro desafio é você levar para a população, né, essa informação, essa necessidade, mostrar a importância da regularização fundiária. Quando você chega lá, o pessoal fica desconfiado, fala assim, mas como é que é isso? É lei? Como é que é? No cartório? Mas vai me dar o papel mesmo? E aí a gente vai fazendo o trabalho e vai tentando, né, junto ao ente público. Muitas vezes dentro do próprio ente público tem um desafio ou outro, aí a gente tem que fazer um treinamento, tem que fazer N reuniões, às vezes enfrenta também desafios jurídicos junto aos cartórios, são desafios que a gente enfrenta também, né? Mas tudo em prol da população e tentando mostrar, né, a lei, nada mais que a lei, e trazer a efetividade dela. Mas assim, além dos perrengues também que a gente passa nas viagens, né? Dorme na estrada, pneu furado na estrada de terra e confusão, mas tudo para regularizar esse Brasil aí. É muito bom, é um trabalho muito gratificante. Quando a gente consegue realmente materializar e faz aquela entrega, você sente a emoção da pessoa recebendo o documento da casa dela, fala, agora é minha. Então é muito bacana, é muito gratificante o trabalho. É engraçado que na apresentação que o Juan fez, ele citou o Vila Atlântida. Nessa primeira reunião, Pedro, eu não sei se o Dr. Juan vai lembrar, teve um morador que no meio da explanação, o Juan
falando há vários minutos, tentando ser o mais didático possível com a população, tinha pouca informação. Uma pessoa simplesmente levantou a mão e levantou e falou: então me prova que essa lei existe. A gente teve que pesquisar lá no Planalto e colocar lá. A lei existe, tá aqui. Provar que a lei existe. Acho que na época não tinha nenhum decreto regulamentador ainda, não me lembro, mas eu lembro que a gente abriu a lei e teve que ler um monte de artigo. Essa reunião perdurou por horas, sabe? Mas, nossa, é engraçado, a gente vai lembrando disso aí. É claro, a gente chegou num ponto, né, que a gente consegue demonstrar isso com mais clareza, mas no início foi bem árduo, foi bem difícil, sabe? Mas, graças a Deus, a gente vem explorando esse mercado, ajudando as pessoas que de fato recebem, né? Você estava dizendo aí sobre a alegria, né, do rosto das pessoas. Eu não me esqueço também, uma primeira entrega que a gente fez em Mirabela, uma senhora chorou, né, logo depois que recebeu o divórcio do prefeito. Eu fui conversar com ela em um segundo momento e ela chorou, falou: olha, pelo menos eu posso deixar alguma coisa para os meus filhos, que é essa casa escriturada, né, que eles falam. Eu digo assim, eles, né, a população em geral, eu falo escritura, né, falo no regis, posso deixar a escritura para meus filhos, aí agora eu posso ir embora feliz. Assim, aquilo ali me comoveu demais também. Se eu não me engano, isso aí foi em 2018, uma entrega que a gente fez lá, mas REURB é o desafio, Eu acho que aquilo que vocês tocaram lá no primeiro momento é, sem dúvida, um expoente muito importante dos desafios sobre a regularização fundiária, e aí exige do operador de REURB ali uma maturidade muito grande para conseguir entender o que realmente está por trás daquele desafio, daquele problema que se depara ali na operação do procedimento, né? Muitas vezes lidando com os agentes públicos lá na prefeitura, você tem alguns entraves em algum setor para que aquele processo ele possa avançar, e aí o operador de REURB ele tem que, né, no seu desafio ali diante daquela situação, conseguir ter por um domínio muito grande sobre a legislação e a técnica jurídica daquele procedimento, traduzir para que isso fique muito claro para o servidor-alvo daquela ação, que seria ali talvez um setor de engenharia da prefeitura que está discutindo um projeto, e o técnico lá da prefeitura precisa entender o que ele está assinando, como que ele deve analisar aquilo, e o operador de REURB conseguir traduzir a legislação de maneira clara para mostrar para ele o que é a função dele e que ele tenha segurança de deliberar, de assinar, de aprovar ou de analisar, sendo qual for o parecer, aqui que ele está fazendo, assim também como no setor jurídico, né, para que os profissionais envolvidos ali na prefeitura tenham segurança para poder fazer aquilo que é de competência do município, o prefeito assessorado por esses profissionais tenha deles a segurança, porque não vai ter na empresa privada muitas vezes, vai ter que sentir no servidor a segurança de que o que a empresa está fazendo, ou a instituição como o instituto está fazendo, para que aquele procedimento ele possa ser efetivo, que ele possa ser concluído, e aí é preciso ter um domínio muito grande, uma capacidade de traduzir aquela matéria para a pessoa lá do poder público que está operando com a regularização, para que ela faça, e aquilo ali então tem uma acabativa. Às vezes você tem que de fato, né, tomar medidas um pouco mais drásticas, então aí entram as experiências, né, que o Instituto já vivenciou, e eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente faz algo por muito tempo, você tende a ficar melhor naquilo, quanto maior é o tempo que você se dedica àquilo ali. A gente está aí há 8 anos de lei, então estamos no Instituto, como fomos criados com o advento da lei em julho de 2017, há 8 anos fazendo regularização fundiária, e esse tempo traz uma experiência muito importante, porque a gente já viveu nos mais diversos cantos e estados do Brasil esses desafios, e essa vivência de desafios trouxe experiência sobre como lidar com aquilo, tanto do ponto de vista diplomático, quanto do ponto de vista jurídico e até combativo, quando muitas vezes necessário, onde uma prefeitura, porventura, veio a travar um processo lá que não anda de maneira injustificada, e após muito diálogo, isso não se resolveu. O Instituto, então, por vezes teve que, né, buscar da justiça, do Poder Judiciário, que é quem controla os atos do Executivo e faz com que a lei seja garantida e o direito do morador cumprido, né, efetivado. A gente teve que ali impetrar um mandado de segurança, porque muitas vezes a prefeitura ela travou o processo de maneira injustificada e com nenhum diálogo se resolvia. Um dos grandes problemas que todos os empreendedores de REURB enfrentam é esse. Eu tenho aqui um processo que está na prefeitura e não anda de jeito nenhum o que fazer, né? A gente participa de muitos grupos técnicos de discurso, de debate, né, de diálogo sobre REURB, e as pessoas, meu processo não anda, o que eu faço? Bom, usou-se de toda a diplomacia, alinhamento
diálogo possível. Então, agora, né, temos que buscar a via judicial, infelizmente, não é esse o objeto da REURB, o objeto do procedimento é ser administrativo, mas a lei está aí, né, dando a justiça como um direito de todo cidadão, né, cabe a qualquer um ali que seja lesado no seu direito buscar o Poder Judiciário para reparação de um dano ou garantia de um direito. Então, não diferente disso, o Instituto, por vezes, foi obrigado a impetrar mandado de segurança contra prefeituras em alguns lugares, infelizmente, para que o direito fosse observado e as pessoas tivessem os seus imóveis regularizados. A gente já chegou a enfrentar outras autoridades, como cartórios de registro de imóveis, principalmente lá no começo, onde não se entendia muito sobre o procedimento e a importância dele até para os próprios cartórios, porque o cartório, por exemplo, o cartório de registro de imóveis, vai ter ali a sua atividade técnica atrelada para um número maior ou menor, conforme o número de matrículas que ele tem no cartório. E aquelas áreas que são chamadas lá de zona sem matrículas, que seria o capital morto, onde o cartório não tem matrículas para um dado núcleo, ou boa parte dele, às vezes bairros inteiros não tem matrículas. Tudo bem que no primeiro momento, na REURB social, o cartório não terá um ganho direto com isso, mas com a regularização efetivada, as matrículas abertas, ele tem uma nova área a ser explorada também financeiramente, porque haverá novas transações imobiliárias sobre aquelas áreas agora regularizadas. Então o cartório futuramente vai ganhar sobre um capital que estava morto, né? E assim, então, depois de muitos anos e muitos debates e compreensões, né, disseminadas aí Brasil afora, os cartórios começaram a entender isso. Combate à desinformação, né? Exatamente, e passou a ficar mais fácil lidar com o cartório. Hoje, a gente quando chega a uma prefeitura, pega na mão do prefeito, vamos fazer o trabalho, prefeito? Vamos, levamos lá nosso time para poder montar o plano de ação, executamos. Imediatamente também já procuramos o cartório de registro de imóveis para criar um diálogo. Falou, cartório, inclusive aqui no procedimento eu posso te ajudar de tal maneira, enviando um documento que facilita a atividade do cartório, muitas vezes ali até cedendo nosso sistema, que tem recursos muito importantes e eficientes para ajudar nos processos de regularização. Então, esse diálogo é buscado porque a gente sabe que a desinformação e o desalinhamento em matéria de REURB são um dos principais pontos para a gente poder aí ter, né, o alcance da efetividade sobre esse trabalho. Então, acho que essa desinformação e o desalinhamento são os principais pontos que um operador de REURB deve ter em mente para poder lidar ali com prefeituras e cartório. E claro, não se resolveu pela via, né, da diplomacia, do diálogo, como, né, toda empresa ou instituição que opera de REURB, é preciso ter um corpo jurídico bem preparado para que você saiba utilizar dos instrumentos jurídicos necessários para dar efetividade à lei que traz o direito das pessoas à regularização de imóveis. Porque se é um direito, está lá na lei federal, é um ato vinculado, não é um ato discricionário do município, mas um ato vinculado. Nós não podemos deixar o seu João, a dona Maria, sem a sua escritura em matrícula, registrada em matrícula individualizada no cartório, porque houve um problema com a prefeitura ou um problema com o cartório. O operador de REURB, ele tem que garantir o direito, custe o que custar, ainda que isso seja buscar a justiça ou o poder judiciário para poder dar efetividade a essa lei tão importante. Então isso é muito importante, todo operador de REURB tem em mente, olha, precisou, não conseguiu pela via da diplomacia, saiba como agir, saiba quais instrumentos jurídicos utilizar para dar efetividade, e a gente já usou ao longo desses anos, infelizmente ou felizmente, né, porque isso também traz um know-how, um conhecimento relevante, muito do poder judiciário, seja pela via administrativa de uma suscitação de dúvida ou em processos judiciais como em mandado de segurança, obrigação de fazer execução para poder fazer a regularização de imóveis. Conta pra gente aí, doutor, também sobre as suas experiências desses municípios todos aí que você já trouxe o trabalho para o Instituto atuar, umas duas experiências que você teve aí que foi mais interessante, mais bacana, que você tenha se identificado, gostado daquele município, para a gente poder bater esse papo aí. Tem vários, né? Assim, nessas viagens aí a gente vai, conhece muitos prefeitos, municípios, né? Agentes políticos, e aí a grande vantagem de se vender o trabalho da REURB, né? Vamos dizer assim, de você apresentar que você trabalha com REURB, que além de ser um trabalho, que ele é um trabalho muito importante para o município, para a sociedade como um todo, né? Ele é um trabalho que ele tem sim um viés social muito forte, né? Você trazer dignidade para as pessoas é muito legal. Então, às vezes a gente, por exemplo, eu tenho uma experiência muito positiva
do município de Mamonas, por exemplo, é um município que a gente pode citar os municípios que a gente trabalha, não tem problema. Nosso trabalho ele é público, graças a Deus a gente faz as entregas públicas, né? Fazer muita questão de mostrar que o trabalho acontece, ele é realizado em tempo recorde. E lá foi um município que eu fiquei muito surpreso, eu fiquei muito feliz, é um município muito simples, né? A gente foi visitar, a gestão maravilhosa, mas a população, parece que quando a gente chegou lá, se não me engano, 100% ou 98% era irregulado o município. Então, era uma carência muito grande dessa regularização e uma vontade muito grande de todo mundo que desse certo, de fazer acontecer realmente a regularização lá, né? Inclusive, fazendo um adendo, doutor, te interrompendo, a gente fez entregas recentes lá, né, de 2 bairros, então a população comprou a ideia. Já está vendo materializado. Exatamente. Lá. E é muito bacana, assim, é muito gratificante, né? Um município interessante também, a gente no Vale do Jequitinhonha, trabalhando em Coronel Murta, foi um município que eu gostei muito de trabalhar, né? A gente chegou lá Primeiro, né? É o primeiro município que eu consegui juntar ao Instituto aqui, né? Que a gente trouxe para cá para poder fazer o trabalho. E foi um trabalho recorde, eu lembro que foi rapidíssimo a primeira entrega e o pessoal ficou impressionado. E a hora que assustou, estava todo mundo recebendo escritura na cidade, o pessoal que tinha 20, 30 anos querendo receber uma escritura. E aí a gente chega lá, o senhor chorando, recebendo escritura e tal. Você vê realmente assim que é um sonho das pessoas, né? Você faz um trabalho, ao mesmo tempo você está aqui trabalhando, é uma coisa séria, complicada. A gente envolve capital político, capital jurídico, capital intelectual, um trabalho complexo, para no final você entregar um documento para um senhor de 80 anos, que era o sonho da vida dele receber o documento dele. Então assim, é tudo, né? A gente tem tudo em um único trabalho. Então esses 2 municípios me marcaram mais assim, por serem municípios menores, mas que teve essa felicidade da gente trabalhar lá, né? Eu acho que para mim foi muito interessante esses 2. E agora nós vamos falar aqui, pessoal, sobre algo que eu acho muito importante também, sobre a regularização fundiária, e eu quero que vocês tragam aí de vocês dois dos principais benefícios que vocês entendem aí que foram aí possibilitados pelo procedimento da REURB. Por que a pessoa vai ali, né, adotar o procedimento da REURB para regularizar o imóvel dela? Quais os benefícios principais que esse procedimento permitiu, né, como essa inovação que ele é, e na leitura de vocês, né, por que as pessoas devem buscar a REURB como instrumento, como procedimento para regularizar o imóvel dela? Eu tenho um benefício, né, que manifesta assim para mim, que eu vejo acontecer e eu vejo realmente a necessidade, né? Não tem pessoa que quer, por exemplo, testamentar, né, deixar de herança mesmo o imóvel para um familiar querido, para um ente, se ela quiser, ela tem que ter o imóvel dela documentado, né? Como disse, só é dono quem registra, né? Então, eu vejo do lado jurídico essa importância, né, num caso sucessório, por exemplo, numa eventualidade sucessória, de que se tenha esse imóvel regularizado, para garantir, né, que as pessoas que você ama, os seus herdeiros, vão sim ter acesso a esse imóvel, vão receber a sua herança. E um outro benefício que eu conheci trabalhando no Instituto, para falar a verdade, eu não sabia, e nenhuma das audiências públicas, né, foi falado, e o pessoal perguntando, e foi justamente uma das cidades que tinha menor índice de regularização, a cidade onde tinha agência bancária. E aí foi quando eu descobri que o banco só vai montar uma agência bancária na cidade se ela tiver X número de imóveis regularizados. Porque para o banco ele tem que ter aquela certeza de que há pessoas com garantias reais, né? Vamos dizer assim, juridicamente falando, para poder fazer empréstimo, contrair operações. Então, cidades que nós fomos trabalhar que não tinham um banco, não tinham uma agência bancária. E o pessoal sentia muita falta, o comerciante sente falta, o senhor sente falta, todo mundo sentindo falta de uma agência bancária, instituição financeira, e o banco não monta a agência porque não tem imóvel regularizado na cidade. Então você traz evolução, você traz progresso para a cidade com a regularização. Esse para mim foi um ponto que me marcou bastante quando eu entendi e conheci. Eu acho que esse é o principal benefício, sabe? Eu também fico feliz quando eu vejo que está tendo um desenvolvimento econômico, até porque eu sempre atuei no setor público, em municípios pequenos, então eu vi a dificuldade, né, econômica das pessoas em querer resolver sua vida, mas antigamente para você conseguir algo assim, você tinha que judicializar, ficar 5, às vezes tem casos aí de uso campeão de 10, 11, 12 anos,
Se não tiver mais, né, doutor? Mas, por vir justamente do setor público, eu acho que tem dois benefícios que assim, em mente, é o que mais me tocam mesmo, que eu entendo que faz o município crescer. Que é, primeiro, a questão da infraestrutura. Você, um exemplo, a gente consegue regularizar ruas e avenidas com projeto de reúbe. Com isso, o município tem a matrícula, né? Tem aquela rua, tem a matrícula, pode levar infraestrutura. É bom para o povo, né? E desenvolve principalmente para o município, que pode conseguir, né, alguma verba, seja, né, com deputados, né, não sei, federal, estadual, enfim, ou do próprio município para conseguir aquilo ali. Então, eu acho que esse ponto da infraestrutura que a gente consegue levar para as pessoas, eu entendo que é o essencial, sabe? A gente vai em alguns lugares aí, nesse norte de Minas, que, assim, a gente fica de fato com pena, sabe? Nossa, aquilo ali não vai desenvolver. E quando eu vejo que a gente vai levar reúbe, eu falo, nossa, eu acho que daqui a uns anos aquilo ali já desenvolveu, o pessoal já vai ter, quem sabe, uma rede de esgoto, um asfalto na rua, né, que não tem. O que acontece muitas vezes, a gente trabalha em núcleos que boa parte não tem asfalto, só as ruas principais. E a pessoa fala, nossa, quando chove entra lama aqui dentro da minha área, e nossa, isso aí me toca, sabe? Eu fico sentido com isso aí quando eu vou nos lugares. Tem um município aqui perto, eu acho que não cabe nem citar o nome, mas tem um município aqui perto que eu conheço um morador, e ele, essa semana, por acaso, acho que foi na segunda-feira, ele falou, não, tem uma novidade para você. Falei, qual que é? Ele falou, poxa, levaram asfalto na minha rua depois que se regularizou. Poxa, eu fiquei numa felicidade assim, sabe, não sabia nem o que dizer para ele. Eu falei assim, o mínimo que a gente poderia fazer, né? Então, assim, você confiou na gente, a gente fez o que prometeu, e aí, claro, cabe também ao município depois tomar as devidas providências para que isso ocorra, né? Para que a infraestrutura chegue naquele local. Acho que esses daí são pontos principais, né? E agora, claro, tem um outro também que o Dr. Pedro citou, mas eu acredito que a gente vai ver isso aí com o passar dos anos, que é esse benefício econômico, né? Você citou da agência, né? Mas eu acho que aquele benefício a longo prazo, a pessoa, depois que recebe a escritura, toma coragem, vai ao banco, pega o empréstimo, vou começar meu negócio, vou começar meu comércio. Eu tenho um caso recente da cidade de Mirabela. Tem uma senhora que falou, olha, eu vou começar o negócio, eu vou empreender para meus filhos, né? Então eu vou ser um investidor deles, eu peguei uma grana, confiei no projeto deles, e agora eu vou montar um negócio para um e para o outro, e vou fazer acontecer. E eu falei, poxa, assim, o que te levou? Ele falou, poxa, minha vida é tão sofrida, eu trabalhei no começo na roça, trabalhei para todo mundo a vida toda, sempre muito difícil, nunca tive carteira assinada, agora eu vou fazer diferente para meus filhos, sabe? Isso aí traz uma felicidade, de fato, todo mundo trabalha com REO, o Juan também que está à frente lá, recebe muito contato da população, isso aí toca a gente, né? Não, com certeza. Para mim, como vocês bem falaram aí, REURB traduz aquilo que é o desenvolvimento econômico, social e a moradia com dignidade. O desenvolvimento econômico é indiscutível. O município que tem imóveis regulares é um município que a economia é muito mais bem desenvolvida do que outro município irregular, seja pela atração das agências bancárias, que é quem empresta dinheiro a juros razoáveis, que é o que permite o desenvolvimento econômico do município, seja pela vida de empresas que buscam se sediar, as empresas maiores, de médio e grande porte, empresas sérias que trazem uma arrecadação tributária significativa para o município, elas buscam imóveis regulares. E tem municípios que, por não terem seus imóveis regularizados, acabam desestimulando ou até impedindo a vinda dessas empresas. Isso atrasa a economia do município, a questão do desenvolvimento social. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes benefícios que a REURB trouxe ao Brasil, porque no projeto de regularização fundiária, principalmente lá nos estudos técnicos, no projeto urbanístico, a gente descreve as desconformidades e as carências que existem naquele núcleo que é objeto de regularização, como a ausência de praças,
áreas de recreação, áreas de lazer, equipamentos públicos como postos de saúde, hospital, escola. Isso tudo é reportado dentro de um projeto para que o município posteriormente possa implementar esses equipamentos que não existem lá, as infraestruturas essenciais, água, luz, esgoto. Apesar da REURB não impedir, né, a regularização em áreas que carecem dessas infraestruturas essenciais, elas são pautadas, elas são demonstradas, essas carências no projeto de regularização fundiária, para que justamente o município posteriormente possa implementar essas infraestruturas. E uma coisa muito importante também, que é peculiar da REURB, é que com a regularização efetivada, essas carências apontadas no projeto de regularização fundiária, o município, com as áreas regularizadas, poderá captar recursos do governo federal e do governo do estado para poder implementar tudo isso que falta ali, para trazer o desenvolvimento social, para trazer a dignidade aos moradores, porque quando o município não tem áreas regulares, para ele fazer qualquer empreendimento, ele só vai poder fazer ali com recursos do próprio tesouro ou com investimentos privados. Isso trava o desenvolvimento do município, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, e as pessoas acabam não podendo viver com dignidade, porque quando você vai lá, dá a matrícula, a escritura registrada para aquela pessoa, mas falta um poste de luz, aquela pessoa foi se estabelecer numa área distante da região central da cidade, que porventura tenha isso. À noite ela vai passar da casa dela ou filho dela para ir para a escola lá na cidade, às vezes, ou para trabalhar. Aquela falta de luz ali gera uma situação de insegurança, isso fomenta o crime, já incha um judiciário que já é inchado por natureza, porque muitas vezes ali não se tem essa infraestrutura que é essencial, mas por falta de recursos, por uma área que é irregular, que o município fica ali amarrado de investir, porque sendo irregular ele não pode buscar recursos externos do governo federal, do governo do estado, para fazer aquela melhoria ali. Então, um dos grandes benefícios da REURB é justamente isso, né? Como diz lá o artigo 9 da lei, é um procedimento que implica medidas jurídicas, sociais, ambientais, né, e urbanísticas que vão ao final não só transferir o ordenamento, o núcleo da informalidade para o ordenamento territorial urbano e fazer a titulação, mas vão promover dignidade àquelas pessoas ali. Então, esse é um benefício muito grande. Acho que a questão da aquisição originária que a gente tem lá da legitimação fundiária, que foi um instituto jurídico criado no artigo 23 da lei, foi um benefício aqui sem precedentes, né, apesar de ser por muitos atacados em alguma medida sobre a sua aplicação em áreas públicas, mas além de permitir a regularização daquelas ocupações que se deram áreas públicas do município, ela também, como natureza, como a propriedade de aquisição de natureza originária, traz o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, né, que aquele imóvel tinha lá no passado. A pessoa que tinha lá um imóvel cheio de problemas judiciais, cheio de problemas jurídicos que recaíam sobre aquele imóvel, e ela recebe aquele imóvel na regularização desembaraçado de todos aqueles problemas e passa a nascer então para o mundo jurídico um imóvel como originário, livre de todos esses problemas. Essas inovações, elas trazem dignidade, porque a pessoa recebe a regularização efetivada, né, com o imóvel seu, com o imóvel livre, com o imóvel onde ela pode se falar com a propriedade garantida e segura. E isso aí, então, são inovações que trazem para a REURB, né, o seu caráter de um procedimento de importância assim, sem precedentes, um procedimento muito inovador e que veio para, de fato, realizar sonhos das pessoas que se viam ali muitas vezes travadas pela perspectiva econômica, quando a gente fala da REURB na modalidade social, onde é retirado todas as custas e emolumentos, os impostos, os tributos que foram por tanto tempo vilões da regularização. O seu João e a dona Maria assalariados, pensa só, se pagasse barato, pagava 3, 5 mil na prefeitura, mais 3, 5 no cartório, só para concluir a fase de registro, fora custo com advogado, custo com outros profissionais, isso tudo pago à vista. Era impossível para uma pessoa de uma classe econômica muito baixa regularizar o seu imóvel. Então a REURB, ao criar a modalidade social, ela levou esperança a essas pessoas de mudar a sua história, de ter o seu imóvel regularizado, né, saindo da informalidade, tendo aquele imóvel, como o Dr. Eduardo bem disse, né, como um capital para angariar recursos ali, empréstimos, financiamentos ali a longo prazo com taxas vantajosas, investir num negócio que já possui e aumentá-lo, criar um novo negócio. Então a REURB é inovadora e com certeza, como alguns estudiosos já diziam, e a gente estudava isso lá em 2017, no início da operação com REURB, com o advento da lei, a REURB está sem dúvida atrelado ao fator do subdesenvolvimento econômico do Brasil.
O IBGE, quando apontou que a gente tem mais de 50% dos cerca de 70 milhões de imóveis que temos no Brasil na sua informalidade, isso está diretamente, hoje eu não tenho dúvida nenhuma na prática, diretamente atrelado ao fato do Brasil ser um país economicamente subdesenvolvido, e o dia que a gente tiver uma REURB aplicada de ponta a ponta em todos os cantos desse país, nós teremos uma economia muito melhor, uma economia mais forte, uma economia avançada. Outro benefício, aí claro, isso não é ligado diretamente à população, até porque eu vim da advocacia pública, né? Comecei na advocacia pública, fiquei muitos anos e vejo um benefício também em prol dos municípios, que era uma dificuldade tremenda, era tratar de imóvel pelo município, aí tinha que passar lei na Câmara, tinha que explicar, às vezes tinha que fazer audiência pública para explicar para a população. E hoje em dia é muito mais fácil, o município consegue regularizar, como eu disse antes, ruas, praças, né? Então isso aí traz inúmeros benefícios. Escolas também, a gente já regularizou, escolas municipais construídas, né? Sem a matrícula, né, individualizada, né? O que dificultava qualquer melhoria, um benefício, né? Como o doutor Juan disse, um benefício, às vezes você consegue trazer um deputado, seja estadual, federal, senador, que consiga trazer alguma emenda, algo que, né, traga benefício. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é um benefício, claro, em prol do município, né, que no final é revertido à população. Mas no primeiro momento, né, tira aquele entrave, né, de ter que ir para a Câmara, às vezes de ter que judicializar. Eu mesmo, quantas vezes eu já não tive que judicializar de último caso, e vai bater na porta do juiz, olha, isso aí está travada, a prefeitura está precisando implementar uma obra, mas sem a matrícula a gente não consegue, vai perder esse benefício, vai perder essa oportunidade, aí tinha que ficar no pé do juiz. E assim, isso é um benefício sem precedentes também para o município, né? Aí, pelo lado do município, eu não sei se vocês tem mais alguma visão sobre isso, né? De algum benefício também pelo lado público? Sim, com certeza. A prefeitura também, quando ela promove a REURB, ela consegue mudar toda a realidade estrutural da atuação da administração pública, na medida em que aqueles núcleos que estavam na informalidade, ao serem transferidos para o ordenamento territorial urbano, ao se regularizar os núcleos do município, o município, quando ele vai buscar um recurso fora, no governo do estado, no governo federal, e ele fala que ele tem 20 mil imóveis, quando na verdade, após a regularização, ele teria ali 50, 60 ou mais, ele aumenta sobremaneira a capilarização de recursos que ele poderia fazer. Então, o número de recursos que o município vai buscar, ele é quando ele tem um número de imóveis, um número de pessoas. Quando ele tem essa atualização cadastral, a capacidade de captação de recursos dele aumenta sobremaneira, seja para atração de recursos públicos ou também de recursos privados, porque as empresas fazem estudos de mercado baseado nisso. Então, quando você tem um dado oficial da realidade do seu município, que ele é bem maior do que aquilo que se imaginava quando os imóveis estavam na informalidade, isso traz um novo cenário de captação de recursos para a prefeitura. As possibilidades jurídicas que nasceram para o município a partir da regularização via REURB também são em inúmeras situações de melhoria para a administração pública. Quando a gente pensa aí, por exemplo, que quando o município tinha lá as suas áreas ocupadas, invadidas por moradores que estavam ali dando à propriedade uma função social, como diz a Constituição que a propriedade pode ter, e o município ele não poderia fazer essa regularização, já que ele tinha que passar uma doação pela Câmara, e aí tinha que fazer aquela articulação com os vereadores, alguns ficavam contra, a prefeitura tinha que se submeter a uma série de negociações e vivia toda uma situação complexa. Agora, pela REURB, o núcleo está lá consolidado, a ocupação é irreversível, simplesmente o município adota a REURB, aplica a legitimação fundiária e nós temos a regularização de uma área pública que não podia ser alvo de um uso capião. Os moradores ficaram lá há décadas,
né, ocupando aqueles imóveis que estão aí, na verdade, alguns há mais de 100 anos, com famílias transitando ali de um para o outro sem regularizar, porque é uma área pública que foi invadida, a prefeitura não conseguiu regularizar pela burocracia, pela complexidade, pelos entraves políticos, e agora a REURB vem e traz toda essa facilitação para o município poder fazer a regularização. A dispensa que hoje pela REURB você tem de apresentar as CNDs, as certidões negativas de débitos. O morador ia regularizar, ele tinha que juntar uma papelada tão grande que ele desistia. Quem não tinha dinheiro para contratar um despachante, um advogado, um topógrafo... IPTU às vezes existia, não existia. Não vai ter que recolher o IPTU todo atrasado aqui, 5 anos, poxa vida, seu João e Dona Maria assalariado, regulariza como? Agora vem a REURB e fala, não, vamos dispensar a CND para que a regularização aconteça. Então, a regularização ela passou a ser possível a partir da REURB em uma medida que de fato não existia. Muitas das irregularidades que existiam no Brasil até a edição da REURB foram provenientes das dificuldades legais que existiam até a edição dessa lei. Então, a REURB é um novo marco regulatório que traz a todas as classes sociais e econômicas a possibilidade de realizar o sonho do imóvel regularizado, e com isso traz desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e avanços para toda a população do país. Um outro benefício aqui que trouxe a população, e ligado ao que eu disse antes, ao município, um município dos quais milhares que a gente já, centenas que a gente já trabalhou, mas tem um em específico que a gente regularizou a área do estádio de futebol, e o pessoal já não utilizava, estava um bem público abandonado. A gente regularizou, o município conseguiu recursos, colocou bancos para o pessoal, em volta colocou área de estacionamento, hoje em dia é utilizado para a população, tem jogos, tem campeonato lá, então é uma alegria também para a população, né? Fim de semana tá lá. Então isso aí é sem precedentes, né? Sem precedentes, doutor. Um recurso que veio proveniente da regularização, né? Correto. Eu acho que um cenário assim, muito importante também que a gente tem criado pelo advento da REURB foi a possibilidade de fazer uma regularização em massa dessas áreas que a gente vê muito aqui perto, no sul de Minas, interior de São Paulo, dos chacreamentos, até aqui também na cidade de Montes Claros, onde está a matriz do Instituto Cidade Legal, tivemos lei municipal, várias operações dos muitos poderes para que a regularização de chacreamentos fosse realizada, e ela estava impedida com base em uma lei federal que trazia as restrições para se regularizar, e aí a REURB veio como instrumento aplicável às áreas urbanas, como a gente tem lá do artigo 11, parágrafo 6º da Lei Federal 13465, que o procedimento da REURB é aplicável às áreas qualificadas ou inscritas como rurais, né, desde que atenda os critérios mínimos lá, como a destinação urbana, apesar de localizada em área rural, e assim nasceu toda uma possibilidade de dignidade para essas pessoas que viviam na informalidade, sejam essas informalidades nessas áreas rurais, que têm características urbanas de imóveis com menor padrão, como a gente vê lá nos distritos, nas vilas, pessoas que viviam ali oprimidas, sem infraestrutura, sem dignidade, e com a regularização via REURB, abre-se todo esse leque de possibilidade de captação de recursos para que melhorias em infraestrutura sejam levadas para essas áreas, como também as áreas de médio e alto padrão, casas com infraestruturas de um investimento de alta monta, de altos valores, e que está lá sob todo o risco, que tem um imóvel irregular, porque a pessoa não tem uma matrícula individualizada, ela não é dona daquela área, investiu às vezes de milhares ou milhões de reais para fazer aquilo ali que para muitos é um sonho, uma área de descanso, uma área de recreio, e que estava impossível, que estava ali impedida de ser regularizada. Aí veio a REURB e trouxe soluções ali tão facilitadas, tão possíveis para aqueles que viviam ali, sem esperanças muitas vezes de ter o seu problema resolvido, e agora com a REURB isso aí se torna possível, as pessoas recebem esse imóvel regularizado. A gente fez isso aí na cidade de Extrema, fizemos no estado de São Paulo, em tantos outros municípios, em Minas, Bahia, e as pessoas assim, quando a gente fala para elas dessa possibilidade de um evento, olha essa área rural aí, o seu chacreamento, você pode hoje, seu sítio, regularizar pelo procedimento da REURB. Você fala, meu Deus, área rural, mas rural não pode não, doutor. Pode, eu vou te mostrar aqui. Se apresenta lá o texto legal, as pessoas falam, meu Deus do céu, então você pode resolver esse problema, vem para cá logo, região metropolitana de Belo Horizonte, tantos núcleos ali daquelas cidades, de pessoas ali que construíram, suas residências mesmo, outros sítios de recreio,
e que eles não regularizavam, e agora pela REURB isso tudo é possível. É um trabalho assim que, como a gente vem falando aqui, né, nesse nosso bate-papo, ele veio para trazer dignidade, veio para trazer desenvolvimento e com certeza está mudando para muito melhor a história das pessoas no Brasil. Tirar da informalidade mesmo, né? A gente vê, às vezes você chega para a pessoa, para o cidadão e fala que você vai regularizar o imóvel dele. Não, mas eu tenho um documento aqui. Eu chego com um contrato de compra e venda, né? Dentro da advocacia, né, ao longo da vida, quantas vezes a gente já deparou com situações aí de golpistas que compra um contrato de compra e venda, 3, 4 pessoas do mesmo imóvel, e para resolver isso depois... vende para um, vende para outro, vende para outro. Qual a segurança jurídica da pessoa que compra um imóvel basicamente com um contrato de compra e venda? Então, assim, a grande importância de você ter o seu imóvel regularizado, a matrícula individualizada, tudo devidamente organizado, tá aí também, né? Passa por aí. Sair dessa informalidade, desse risco, você poder fazer sua construção, sua obra e saber que é seu, né? Da sua família aqui no meio. No Brasil, algumas leis, de fato, vêm para contribuir com o cidadão. Essa eu tenho certeza, né? A gente vê na prática isso aí, a gente já narrou aqui as oportunidades em que as pessoas ficam tão felizes, né? E outros benefícios também para o município. Isso aí, na verdade, o pessoal, em geral, o pessoal, a população, não, e até muitos operadores do direito não entendem, mas isso aí advém do princípio da moradia, da propriedade. É fazer valer o que está na Constituição. Então, assim, o pessoal tem muita dificuldade ainda. Eu acho que isso aí pode ser um tema aí para o próximo debate nosso. Vai ser interessante. Com certeza. E a irregularidade é algo, como a gente tem falado aqui no nosso bate-papo, é algo que afeta todo o Brasil, inclusive em cidades ricas, sejam as pobres, sejam as ricas, as muito ricas. Todo o Brasil tem esse problema de irregularidade. Nós, com o Instituto Cidade Legal, né, já ultrapassamos as fronteiras de todos os estados desse Brasil, atuando como referência em regularização fundiária. Vou dar um exemplo de uma cidade de atividade recente que a gente está atuando lá em Porto Seguro, por exemplo, uma cidade daquele tamanho, turística, com grande potencial econômico que tem muitas vezes ali vários empreendimentos imobiliários, econômicos, nos mais diversos segmentos, travados pela irregularidade de imóveis, né? Áreas de alto valor ali, que estão ali travadas pela irregularidade e com a carência tão grande desse trabalho técnico, né? Temos lá diversas empresas atuando na cidade. O Instituto Cidade Legal também chegou para juntar forças com todo mundo ali e juntos, né, construir essa solução, que eu não tenho dúvida, pelo que a gente já conheceu dali, vai ajudar, vai contribuir muito para que aquelas pessoas possam realizar o sonho do imóvel regularizado, para que os empreendedores, os empresários possam também ter ali, né, opções maiores para poder fazer os seus investimentos, fazer a cidade crescer, e com certeza isso aí vai ficar ali também mais uma cidade, um marco de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e principalmente também naquelas moradias das áreas carentes, né, a dignidade, que é o que essas pessoas tão buscam, né, tão sonham nesses municípios aí do Brasil, que a gente tem trabalhado, o Instituto Cidade Legal sempre empenhando ali com toda a sua equipe para realizar esse sonho dessas pessoas. Então, pessoal, foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Trouxemos aí temas muito importantes relacionados a esse procedimento fantástico, inovador e reformador que é a REURB. Obrigado aí pela participação, atenção, tempo valioso de vocês, e dizer que logo logo nós estaremos de volta aqui para falar mais sobre isso, e vocês serão sempre aqui muito bem-vindos. Muito obrigado aí por trazer as pessoas, os ouvintes aí, as contribuições que vocês trouxeram, e vão trazer muito mais ainda pela experiência que vocês tiveram aí, né, ao longo desses anos trabalhando com esse procedimento da REURB. Eu que agradeço aí a presença, né, nesse podcast tão bacana, de tanta informação, de tanta notícia, né? Espero que tenhamos alcançado aí o coração das pessoas, que tenhamos levado compreensão, combatido essa desinformação. Vamos continuar nessa luta aí. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela recepção, e conte sempre comigo aqui, viu, meu irmão? Fiquei bem feliz com esse debate, sabe? Fiquei bem feliz porque é difícil você encontrar, né, nesse mundo de REURB, a gente parar alguns minutos, falar a realidade sobre a REURB, a dificuldade, os benefícios, sabe? Isso é interessante. Fiquei feliz. Quem sabe numa próxima aí a gente já aborde, né, mais detalhes, outros benefícios para a população. É importante a população ter ciência, né, e saber cobrar dos prefeitos, né, do executivo. Gostei.
Então, pessoal, fiquem ligados aí, nós estaremos aqui regularmente falando sobre esse procedimento tão importante, trazendo informação, conteúdo, trazendo também suas perguntas, você aí quer saber, né, tem dúvidas sobre REURB, sobre regularização fundiária, sobre os trabalhos do Instituto, sobre a advocacia na regularização fundiária, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas, nós estaremos aqui regularmente falando sobre isso. E aqui é isso que vocês estão vendo aí, é conteúdo de qualidade, profissionais de alta qualidade do mercado, trazendo para vocês aí o compartilhamento de experiências práticas e vamos logo trazer suas perguntas e suas dúvidas para contribuir aqui também. Então fiquem ligados aí nas nossas agendas, que nós estaremos anunciando logo mais um bate-papo aqui, mais um podcast com presença de diversas autoridades e pessoas de muitos segmentos para bater esse papo aí com vocês. Tamo junto!